paz do Senhor, você está no canal Ouça, Reflita e Escreve. No vídeo de hoje aprenderemos sobre o livro de 1 Crônicas. Fique com a gente. Glória a Deus, galera. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Amém? A gente vai falar hoje sobre o livro de 1 Crônicas. Antes da gente começar, quero dar uns recadinhos. Se você deseja aprender sobre a palavra de Deus, tem um curso muito top que Deus tem me mostrado ali para esse desenvolvimento da importância de nós aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. Também esse curso tem o nome Módulo Gênesis. É um módulo com vários assuntos abordados. Amém? Esse conteúdo ele ainda não está completo, eu estou adicionando, amém, conteúdos, porém, você já pode adquirir agora por um preço menor do que quando ele tiver com todo o seu conteúdo completo. E você comprando agora, você não só me ajuda, amém, mas principalmente você consegue aprender mais sobre a palavra do Senhor, amém, e sem custo adicional. Todo o conteúdo posteriormente adicionado, esse conteúdo ele não vai te gerar nenhum custo a mais para você. Fechado? Se você também deseja aprender mais sobre a palavra do Senhor de forma particular, existe essa possibilidade. Você que é homem ou um casal, também existe essa possibilidade. Me chama aqui através do e-mail que vai estar aqui embaixo, ou me manda algum comentário que eu entre em contato com você. E se você deseja levar esse módulo Gênesis para a tua igreja, também existe essa possibilidade. Entre em contato comigo que a gente bate um papo. Fechado? Galera, a gente vai falar um pouco hoje sobre 1 Crônicas. A gente está na reta final ali dos livros históricos. E 1 Crônicas é um livro que normalmente a galera pula, também, infelizmente, mas é um livro que tem alguns ensinamentos bem legais. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, 1 Crônica, ele está situado no Antigo Testamento, amém? Se você não sabe. E também é um dos livros que a gente pode tirar inúmeros ensinamentos. Amém? Esse 1 Crônicas, ele nos ensina a compreender a história e a genealogia do povo de Israel, fornecendo o quê? Uma visão detalhada de suas origens, do povo de Israel, no caso, e a trajetória que esse povo levou para chegar até onde eles estavam. É muito importante também nós entendermos como o reinado de Davi, a construção do templo, e com a genealogia, o plano divino. Amém? Então, o plano divino ele é muito bem explicado no livro de 1 Crônicas, da história de Israel. No livro de 1 Crônicas, a gente vê as genealogias apresentadas, amém? Mostrando que a importância de se traçar uma linhagem dos reis e os sacerdotes, bem como as promessas de uma descendência messiânica. Então Deus ele começa a reforçar a importância de uma linhagem e o quanto a descendência de Jesus estava conectada com aquelas gerações que já haviam passado. Amém? Quando a gente sai desse período de introdução e a gente começa a ver um pouco do contexto histórico, a gente começa a entender onde o livro de 1 Crônicas ele está situado, a gente já entende que 1 Crônicas está muito situado na história de 2 Samuel, um outro livro da Bíblia. Amém? Por quê? Porque 1 Crônicas ele menciona o quê? A transição dos reinados de Saul, Davi e Salomão, amém? Que são descritos de forma muito detalhada em 1 Crônicas. Que isso está conectado com 2 Samuel, que é onde conta essa história de forma corrida. Também a gente começa a perceber que 1 Crônicas destaca os principais acontecimentos durante o reinado de Saul, amém? O primeiro rei de Israel, durante o reinado de Davi, o grande rei guerreiro e músico, e durante o reinado de Salomão, famoso pelo quê? Pela sua sabedoria e pela construção do templo, amém? Que seu pai não fez. Também em 1 Crônicas, a gente vê uma completa e ampliada relatos de 2 Samuel, oferecendo o quê? Uma nova perspectiva, amém? E mais detalhada da história. Então ele mostra genealogia,
ele mostra aspectos religiosos do período ali de 2 Samuel. Fechado? Também a gente pode destacar no livro de 1 Crônicas a questão que da genealogia, amém? E a árvore genealógica, o que? Como cada pessoa vinha de uma geração. Então, assim, existem várias listas genealógicas que traçam a linhagem de pessoas importantes dentro da palavra de Deus, como reis, como sacerdotes e líderes tribais, os líderes das tribos ali, das 12 tribos. Então, esse é o motivo que muitas vezes as pessoas pulam o livro de 1 Crônicas, amém? Mas não pula não, comece a entender o quanto isso era importante. Deus, ele queria mostrar que existia ali uma história por trás daquele homem que estava ali, amém? Então, o livro destaca como essas genealogias eram fundamentais para estabelecer as autenticidades das reivindicações de linhagem, amém? E o cumprimento das promessas divinas. Então, a genealogia mostrava de quem aquele homem que estava ali, ele pertencia e ele tinha a autoridade, amém? A credencial de estar ali, porque lá atrás ele veio de uma descendência que o permitia estar ali. Então, você vê muito isso na questão da tribo de Levi, que eram sacerdotes, amém? Também a gente vê o quanto o livro de 1 Crônicas ele aborda a linhagem real e sacerdotal, que era vital para quê? Para a estabilidade legítima do governo e do culto. Então, assim, um rei não era escolhido de forma aleatória, existia uma descendência, amém? O sacerdote ele não era escolhido de uma forma aleatória, existia uma descendência. E o livro de 1 Crônicas ele vai abordar justamente isso. Amém? E isso se conecta com o quê? Com a genealogia e as profecias do Messias, que nós cremos como cristãos, que é Jesus Cristo. Amém? Os judeus, infelizmente, não creem nisso. Também a gente vê que Deus, ele traz o quê? A linhagem desde Abraão em alguns pontos, amém? Fazendo com que a promessa ela não se perdesse ao longo da história, amém? Então Deus ele reforça a importância do que Abraão, Isaac e Jacó fez lá atrás. Então 1 Crônicas ele é um livro muito interessante, não pule o livro de 1 Crônicas. Um outro ponto que eu quero fechar com relação ao livro de 1 Crônicas é o destaque nas obras de arte e na construção, amém? O livro de 1 Crônicas é tipo um livro para engenheiro, assim, ou para artista, arquiteto. Por quê? Porque ele fornece detalhes minuciosos sobre a construção do templo, amém? Sobre como os móveis seriam construídos e os artefatos que estariam dentro do templo. Então, assim, e Deus ele enfatiza a dedicação e a importância do culto a Deus através do que? De todo esse conjunto, amém? Então, assim, é muito legal a gente vê que Deus ele busca a excelência através da construção de tudo isso. Então não foi algo construído de forma aleatória, amém? Tanto que em 1 Crônicas a gente vê Davi, Deus instruindo Davi sobre a construção do templo, de como isso aconteceria. Deus também instrui quais objetos estariam dentro do templo, não só móveis, mas utensílios que seriam usados para todo ali o ritual que seria construído ali, amém? Então assim, Deus ele aborda também a questão dos querubins, como esses querubins seriam colocados dentro do templo, a simbologia, amém? Que esses querubins eles exerciam na questão da santidade a Deus. Então assim, é muito legal. Deus ele mostra que as obras de artes que eram usadas naquele lugar, elas criavam um ambiente, amém? Não só sagrado, mas também inspirador, amém? Então é muito legal a gente ver o livro de 1 Crônicas com essa perspectiva. Então assim, Deus, ele também, ele exalta a questão que é da beleza, amém? Ele discute de uma forma muito atenciosa detalhes arquitetônicos, a elaboração da construção do templo. Então, assim, tudo isso refletiu que a devoção e o respeito ao Senhor, amém?
Então, assim, é muito legal a gente ver o livro de Primeira Crônicas nessa perspectiva. A questão do belo, né? Do belo, da construção do belo, da construção da beleza, amém? Em tudo que estava fazendo. E tudo aquilo levava o quê? Uma adoração a Deus, amém? Então, por isso que hoje existe uma forte ensinamento da desconstrução da beleza, amém? Que é algo totalmente contrário ao que a Bíblia diz, amém? Para nós encerrarmos, eu quero abordar um pouco sobre as aplicações mesmo do livro de Primeira Crônicas. Dentro do contexto histórico, a gente pode apresentar o quanto a história que Deus coloca através das genealogias era muito importante, amém? Deus ele enfatiza a importância de nós darmos continuidade, amém, à história que Deus nos colocou em nossas mãos. Então, não só eu ser um cristão, mas eu ter familiares cristãos, eu ter filhos dos meus filhos, e isso perpetuar ao longo das gerações, amém? Que infelizmente isso é muito difícil hoje, amém? Mas nós devemos, se eu sou o primeiro cristão da minha família, eu tenho que tentar passar isso para as próximas gerações, amém? A questão também que nós comentamos agora das obras de arte e construção, entender se você é um artista, se você é um arquiteto, se você é um engenheiro, você pode ser usado por Deus para construir algo belo, algo bonito que manifeste a presença de Deus, amém? Então nada é por acaso. Então se Deus colocou isso na palavra do Senhor, certamente isso é importante, amém? Também a gente vê a questão de nós confiarmos nas orientações do Senhor, confiarmos nas direções do Senhor. Então, 1 Crônicas ele vai mostrar que a obediência às instruções que o Senhor passava era muito importante. Isso gerava consequências para o próprio bem daquele povo. Amém? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. É um livro que ele é um pouco mais curto, porém ele traz ensinamentos muito importantes. Amém? Se você não leu esse livro, leia. Se você já leu, deixe seu comentário aqui. Amém? Se inscreva no canal, é muito importante, me ajude a crescer, a divulgar esse conteúdo para outras pessoas. Amém? Comenta, curte, compartilha com outras pessoas. Deus abençoe, galera. Até a próxima.